aqui sobre medos e fobia, tá? Nós vamos falar aqui sobre medos e fobias. Bom, para que a gente comece a falar sobre medo e fobia, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é medo e o que é fobia, tá? Instagram. Eu acho que está funcionando agora, deixa aqui. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é medo e fobia. Bom, medo. O que é medo? Medo é uma emoção natural. Medo é uma emoção natural. É algo que acontece de forma natural em nossas vidas. Pessoal do Instagram, se estiver picotando muito aí, vem para o Facebook. Na página da Rede Clínica da Hipnose Brasil. O Instagram não está muito legal hoje não. Vamos para a página lá do Facebook, tá bom? Vou deixar aberto aqui o Instagram só para ir chamando o pessoal para cá, tá? Pessoal do Facebook. Então vamos lá. O medo é uma emoção natural. Tá? O medo é uma emoção que nos acompanha desde a nossa formação, desde a nossa origem como seres humanos. O medo é um dos responsáveis pela sobrevivência também. Né? Eu vou desligar o Face aqui, pessoal, só porque... Pessoal do Face, me acompanha lá, do Instagram, me acompanha lá no Facebook, na página da Rede Clínica da Hipnose. Eu vou encerrar aqui no Instagram porque está picotando muito, viu, pessoal? E deixa eu encerrar aqui. Só para não tirar a atenção aqui. Eu vou deixar encerrar. Pronto. Deixa aqui agora, encerrado aqui. E depois eu trabalho com o Instagram. Pronto. Mas essas coisas acontecem, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá então. Vamos agora concentrar aqui. Foco, concentração, né? Que é um dos princípios aqui do nosso trabalho, foco e concentração. Vamos lá então. Bom, medo é uma emoção natural do ser humano. O medo é um dos responsáveis pela sobrevivência do ser humano. O fator medo, esta emoção chamada medo, que na realidade a gente chama de medo como emoção, mas na realidade o sentimento que a gente diz que é medo, mas emoção são reações eletroquímicas no nosso cérebro, e o sentimento é o que nós interpretamos dessas emoções, aí nós chamamos de medo, tá? Mas isso que nós sentimos, que nós classificamos como medo, na realidade é uma emoção para que nós possamos sobreviver, é um instinto de sobrevivência, na realidade. E desde o princípio da humanidade, imagina aí, se não fosse o medo, imagina os nossos ancestrais, os homens das cavernas, como eles teriam sobrevivido, né, para que nós hoje pudéssemos sucedê-los aí no campo da vida. Né? Então o medo é uma emoção natural. Né? E as reações que esta emoção natural nos traz, que classifica o que nós sentimos, que é o sentimento que nós damos nome de medo. Você vai entender um pouquinho sobre isso quando eu falo sobre os traumas criados. Aí eu falo sobre medo, eu falo sobre emoções, eu falo sobre esse envolvimento eletroquímico do nosso cérebro, que trazem essas emoções e que nós classificamos aí como sentimentos. Então, o medo é um sentimento, que na realidade é uma emoção produzida pelo nosso cérebro, tá bom? É natural. Medo é natural, tá? Agora, o que é fobia? A fobia é um medo irracional. A fobia é um medo irracional. É um medo sobremaneira. É um medo que nos atrapalha. É um medo que ele é em extremo, em excesso. Isso é a fobia. Né? É quando o medo ele se comporta em nossa mente, em nossa vida, de uma forma, em um excesso tão grande que ele começa a atrapalhar. Então, quando é que o medo é um problema para nós? Quando o medo começa a atrapalhar. Quando esse medo é em excesso, porque o medo é natural. Mas se ele for em excesso, aí ele começa a atrapalhar. Como qualquer outro transtorno, como qualquer outra situação em nossas vidas. Tudo em excesso atrapalha. E o medo, quando é em excesso, ele se torna uma fobia. Por exemplo, pessoas, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Pessoas que têm medo de barata, né? Pessoas que têm medo de barata. Deixa eu ver só um pouquinho aqui os comentários aqui do pessoal, tá bom? Boa noite, Andressa. Nádia, boa noite. Boa noite, professor hipnólogo Baitelo.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais aqui. O pessoal está entrando aqui devagarinho. Bom, deixa eu ver aqui perguntas. Quem quiser pode fazer pergunta, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Quem quiser pode fazer perguntas aí que a gente vai estar respondendo. Então, vamos lá. Quando esse medo é em excesso, ele começa agora a trazer transtornos para a nossa vida. Tá certo? E esses transtornos é que precisam ser trabalhados. Tá? O medo em si é natural, mas o transtorno que ele traz, esse medo em excesso, é que precisa ser trabalhado. Se não fosse o medo, nós seríamos tão destemidos que nós cometeríamos erros, talvez irreversíveis, por conta dessa questão de não termos medo. Tá? Então, vamos lá, para trabalhar o medo. Quando ele é fobia, ele é nocivo. Agora, quais são os benefícios do medo? Como eu ia falando aqui agora, quando o medo é natural, por exemplo, no início da nossa vida, nós temos medo de cair. É um medo natural, quando nós estamos ali começando a andar. Né? Esse medo faz com que a gente dê um passo de cada vez e não se jogue de uma vez só. Então, ele é um medo benéfico para o que nós estamos desenvolvendo naquele instante. Só que nós começamos a aprender cada vez mais, um passo de cada vez. E aquele medo que nós tínhamos de caminhar, ele começa a ir embora. Por quê? Porque nós temos agora um resultado de encararmos o nosso obstáculo passo após passo até perdermos aquele medo completo. Então esse medo ele vai embora com o tempo, de uma forma natural. Tá? Esse medo natural que nós temos, ele passa com o tempo, de uma forma natural. Agora, o medo quando ele é em excesso, quando ele se torna uma fobia, ele não passa. O medo quando ele é em excesso, ou quando ele se torna realmente uma fobia, a pessoa vive a vida toda com aquele medo. Vamos esclarecer aqui o que é um medo e o que é uma fobia. Por exemplo, medo de cobra. A pessoa fala assim, hipnólogo Samuel, eu tenho medo de cobra. Aí eu posso falar, não, eu também tenho medo de cobra. Isso é natural. Por quê? Porque a gente sabe que a cobra é venenosa, né? Se a gente pegar nela, ela vai picar a gente. Então esse medo é natural. Esse medo é um instinto de sobrevivência que nós temos. Agora, eu tenho fobia de cobra. Como é que você descobre isso? Quando a pessoa não consegue ver uma cobra nem na televisão. Viu a cobra na televisão, tá passando aqui as páginas aqui de uma revista, apareceu uma cobra, ela joga aquela revista para frente ali, ou seja, ela não consegue nem ver, ela não tem domínio do controle ali da sua reação quando ela vê uma cobra. Então, o que é que acontece? Isso já é uma fobia. É quando o medo é em excesso e a pessoa não consegue lidar agora com aquela situação. E nesta forma, o medo deixa de ser benéfico, para que a gente não dê passos errados, e começa agora a ser nocivo e faz com que a gente perca coisas boas da vida. Medo de falar em público, né? Medo de falar em público, gente, é um medo. Muitas pessoas, inclusive eu na minha adolescência, eu era muito tímido. Eu tinha uma certa inteligência, aprendia com facilidade, mas na escola, por exemplo, eu não tinha coragem de ir à frente lá na sala de aula para apresentar o projeto. Fazia todo o projeto, mas eu não conseguia apresentar lá na frente, né? Todo o trabalho, mas eu não conseguia apresentar na frente. Então isso me atrapalhava na questão social e atrapalhava também na vida de uma forma em geral. Esse medo era o medo de exposição, tá? O medo do que as pessoas iriam achar, o medo de ser exposto ao ridículo. Então, assim, já era um medo que me atrapalhava. E quantas pessoas têm esse medo até hoje? Pessoas que já são adultas e não conseguiram perder o medo de falar em público. Pessoa faz todo o projeto, consegue nos bastidores organizar tudo, mas na hora que é para falar em público, não consegue. Eu estava conversando com uma cliente e ela falando justamente sobre isso. Falou, olha, o meu problema hoje é esse, eu não consigo me relacionar bem, eu não consigo desenvolver minha vida por conta desse medo, o medo de falar em público, de falar errado, o medo do que as pessoas vão achar de mim. Aí sim, esse medo é nocivo. Esse medo faz com que pessoas percam grandes oportunidades na vida. Então, esse medo ele vem de um sistema representacional que nós temos. O que é o sistema representacional? Bom, ele pode ser manifestado de várias formas. Eu vou falar da forma, o que é o sistema representacional. É a forma que nós vemos, que nós sentimos, que nós ouvimos as coisas. A forma que nós captamos
as coisas ao nosso redor, né? Dentro do nosso sistema representacional, que existem vários fatores dentro do sistema representacional, nós temos o sistema dos sentidos, que é auditivo, visual e sinestésico. Né? No auditivo, ouvidos, visual, os olhos, e sinestésico é tudo que nós sentimos. O palativo, o gustativo, o olfativo, tudo isso é sinestésico. É o que nós sentimos literalmente, né? Cheiro, gosto, sensibilidade. E nesse sistema representacional, o que importa é como cada um entende e vê o que está ali na sua frente. A forma que cada um representa aquilo. Por exemplo, medo de cachorro. Aí vamos imaginar eu hoje. Eu gosto muito de cachorro. Já criei vários cachorros mesmo grandes. Só gosto de cachorro grande. Imagina eu agora. Vocês devem conhecer o cachorro Rottweiler. Né? Então, assim, eu já criei Rottweiler. Para mim, o Rottweiler é um cachorro que, para minha estatura, eu tenho 1,90 m de altura, então assim, eu sou alto. Aquele cachorro não é tão grande. É um cachorro enorme, mas para mim não é tão grande. Agora, imagina. Então, a minha representação daquele cachorro é que é um cachorro de um porte bom, né? Mas para mim, eu consigo segurá-lo, pelo meu porte, meu tamanho, minha altura. Agora, imagina uma criança vendo o mesmo cachorro. Como o sistema representacional dela vai entender aquele cachorro? Vai entender como um monstro. Aquele cachorro vai ser um cavalo na frente dela, vai ser um elefante na frente da criança, porque é a forma que ela enxerga aquele cachorro. É o mesmo cachorro, no mesmo tamanho, mas para mim eu tenho uma visão daquele cachorro e a criança tem uma visão diferente daquele cachorro. Então, assim, pode ser que eu não sinta medo daquele cachorro, mas aquela criança provavelmente vai sentir, porque para ela é um monstro ameaçador. Da mesma forma, esse sistema representacional, ele pode ver a questão social, os aspectos sociais, né, de como se envolver. Digamos que eu vá para uma festa hoje e eu vejo aquela multidão na minha frente, mas o meu sistema representacional acha aquilo normal, natural. Outra pessoa vai chegar naquele ambiente, uma multidão de pessoas, mas o sistema representacional dela vai achar que aquilo ali é uma multidão que amedronta ela, causa medo nela, né? Lógico, pelos fatores que a mente dela compreende, né? Isso é muito individual. Cada pessoa vai ter uma representação diferente. E é isso que traz dentro. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, por que a pessoa está com medo daquilo? Isso é tão simples. Falar em público hoje para mim é muito fácil. Eu posso falar assim, poxa, por que fulano não consegue falar em público? É tão fácil falar em público. Mas o sistema representacional dessa pessoa enxerga falar em público como se fosse um monstro para ela. Então, nós temos que entender que o sistema representacional de cada pessoa traz um entendimento diferente da mesma situação. São perspectivas diferentes. Então, dentro dessa questão do sistema representacional, a gente tem que entender que cada um reage de uma forma. Pronto. Eu estou trazendo isso aqui para que a gente possa entender que o problema, né, o problema, entre aspas, do outro, ou seja, o medo do outro, que pra gente parece ser besteira, não é besteira na cabeça dele, tá, gente? E por que eu falei isso tudo aqui agora? Porque vamos supor que você tenha perto de você uma pessoa que tem medos que você fala, poxa, fulano não poderia ter esse medo, isso é tão simples. Não tente nem se colocar no lugar daquela pessoa que você não vai entender. Só ela para sentir o que ela está sentindo. Então o que é que você pode fazer? Buscar ajudar aquela pessoa. Não menosprezando ali o sentimento dela, não sendo indiferente ao que está acontecendo com ela. Pelo contrário, pegue-a pela mão, no sentido figurado, pegue-a pela mão e tente conduzir, busque conduzir ela a superar aquele medo, que realmente o medo para aquela pessoa com certeza é algo muito grande. Tem como resolver isso? Tem, tá? Existem muitos métodos para isso. Só que o mais importante que a gente tem que compreender é o malefício que isso traz. Quais os problemas que isso traz, né? Uma pessoa que tem problema de falar em público, ela vai perder grandes oportunidades na vida. Talvez até emprego, talvez até o emprego da vida dela ela possa perder. Pessoas que têm medo de se sociar, né? De ter uma vida sociável, ela é presa, ela não consegue ter aquela vida sociável, ela também vai perder oportunidades na vida dela. Ela começa agora se distanciando das pessoas por conta de um medo, gente. Tá? Ela começa se distanciando das pessoas, começa agora perdendo as oportunidades na vida, em um momento que ela poderia estar seguindo sua vida plena.
Tá bom? Existem métodos. Existem métodos, por exemplo, de exposição gradativa da situação. Pessoas trabalham com isso. Né? Exposição gradativa é quando você vai se expondo aos poucos àquele problema, até que aquele problema deixe de ser problema. Só que, na minha concepção, tá, da forma que nós trabalhamos como hipnólogos clínicos, quando nós começamos a expor uma pessoa de forma gradativa para que... E tem um resultado? Tem um resultado. Só que é um resultado a longo prazo, porque você vai ter que... A pessoa vai ter que se adequar àquela situação. E há o que para mim é o pior de tudo, é um sofrimento daquela pessoa. Se a pessoa tem medo daquilo, ela não se sente bem naquele ambiente, e ela tem que ser exposta àquele ambiente até que ela se adeque, até que ela se acostume com aquele ambiente. Poxa, esse período em que ela está sendo exposta gradativamente vai ser um período de sofrimento na vida daquela pessoa. Tá? Eu não estou aqui desfazendo de nenhum método. Tá? Eu estou falando apenas que na hipnose nós trabalhamos de forma diferente. Né? Eu citei apenas exposição gradativa, que é um dos fatores aqui, um dos métodos que eu vejo de forma mais comum hoje para perder medo. Não, eu tenho que me expor ao medo e eu vou vencer esse medo me expondo a ele. Pode acontecer? Pode, mas com certeza vai demorar um pouco para você vencer esse medo, e com certeza essa exposição pode até trazer outros traumas. Imagina uma pessoa que tem um medo de cachorro, e você começa a expor ela, o cachorro ali de forma, sabe, agressiva, ela vai ter mais medo do cachorro. Pode ser que ela perca com o tempo, mas enquanto ela perde, ela vai sofrendo com isso, tá bom? Então, assim, isso são métodos, tá? Métodos que são tidos como terapia. A hipnose não é terapia. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam da hipnose, a hipnose não é uma terapia. A hipnose é um tratamento. Então, a diferença da hipnose é que a hipnose ela vai direto no problema. E a gente não fica confrontando ali o sintoma. Para a gente, o sintoma, a gente busca saber qual é o sintoma, mas o sintoma não é nós não vamos trabalhar o sintoma. Né? Pouco importa o sintoma em si. Né? O medo em si. Pouco importa no sentido seguinte, pessoal. Não é que a gente não se importe com o medo da pessoa, não é isso que eu estou falando. Mas assim, nós não vamos trabalhar o medo em si. Nós vamos trabalhar o que causa esse medo. Tá? Na minha live de traumas, eu falei bastante sobre isso, que o trauma, ele, no dia que acontece ali aquele evento, e que a pessoa fala assim, ó, dia tal, a partir daquele dia eu tive um trauma por tal acontecimento. Na realidade, aquele dia foi apenas o dia do gatilho do trauma. O trauma ele foi sendo criado ao longo dos anos na vida daquela pessoa, através de distúrbios emocionais causados por determinadas situações durante toda uma vida. Certo dia, acontece um evento com uma ênfase maior e ali é disparado um gatilho, e esse gatilho é chamado de trauma. Quando, na realidade, a pessoa pensa que começou o trauma ali, não. É porque ela não tinha percebido ainda o que tinha acontecido antes na vida dela. Então, a hipnose ela trabalha de uma forma direta nesse problema. Tá? Quando nós trabalhamos com medo, nós trabalhamos com as emoções. Né? No início agora dessa live aqui eu falei que o medo é uma emoção natural do ser humano. Então, se esse medo se transformou na fobia, né? Se esse medo está exagerado, nós vamos trabalhar nas emoções que provocam esse medo. Né? Nós vamos trabalhar na causa desse medo, no que provoca esse medo de uma forma assim assoberbada ali, né? De uma forma irracional, na realidade, como a gente fala. E dentro disso nós vamos trabalhar em quê? No mapeamento emocional desse cliente. Nós vamos buscar entender como esse cliente reage àquela determinada situação. Deixa eu dar uma pausa aqui só para dar uma olhada aqui no pessoal que está entrando, se tem alguma pergunta. Se você quiser, pode fazer uma pergunta, tá? Pronto, bacana. Estou olhando que o pessoal já está aqui. Consigo tratar a depressão com hipnose? Quem está perguntando aqui é Kelly Mello. Kelly, com toda certeza você consegue tratar a depressão com a hipnose. Sobre depressão vai ser o tema de uma nova live. Né? Existem várias outras lives aqui no nosso canal, na nossa página aqui, falando sobre depressão. Eu vou trazer uma live depois falando sobre depressão também, tá? Mas conseguimos sim tratar a depressão com a hipnose. A depressão também vem dos estímulos emocionais.
tá? E de uma série de fatores que fazem com que esses estímulos emocionais eles aflorem ali. Tá? Eu não vou falar diretamente sobre a depressão, mas você pode depois deixar uma pergunta, nós estaremos respondendo. Nós temos, na realidade, uma equipe de hipnólogos aqui nesta página, tá? No Facebook aqui, da Rede Clínica da Hipnose Brasil. Nós temos uma equipe de hipnólogos aqui que estarão te respondendo também sobre a depressão, e eu mesmo posso estar te respondendo também sobre a depressão. E estarei fazendo depois uma live só sobre depressão, tá bom? Mas com toda certeza, a hipnose é altamente eficaz na questão da depressão, porque a depressão ela vem de origem emocional, tá? E de origem de várias demandas emocionais que trazem esse aspecto que nós conhecemos como depressão hoje, né? A depressão é a forma que a gente entende esses estímulos emocionais aflorados na nossa vida. E sim, é altamente eficaz, tá? E obrigado pela pergunta, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Consigo tratar a depressão com hipnose, tá bom? Espero ter te respondido aqui. E para responder de forma mais a fundo, nós vamos depois gravar uma live sobre isso. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando nós vamos tratar agora o medo, eu não vou tratar o medo, por exemplo, a pessoa tem medo, como eu falei, de cachorro. Eu não vou tratar diretamente o medo de cachorro, e sim o que produziu esse medo. Esse sistema representacional. Eu falei que existem eventos emocionais durante a vida da pessoa que trazem uma síndrome, um transtorno, um trauma na vida da pessoa. Então, essa pessoa ela pode ter passado, e com uma grande certeza ela passou, por um evento emocional que a fez ter medo de cachorro. O cachorro, para mim, pode não ser nenhum problema, mas para aquela pessoa, a depender da idade que ela teve, que aquele evento aconteceu com ela. Vamos supor que ela, quando criança, ela ia passando e um cachorro latiu do lado dela. Olha só que coisa aparentemente até banal. A criança ia passando, segurando ali na mão dos pais, e um cachorro latiu ali do lado da grade ali. O cachorro poderia estar preso, mas ele latiu, ela tomou um susto. Olha só. O susto daquela criança teve uma representação no sistema representacional auditivo. Ela tomou um susto com o latido do cachorro. Quando ela olha para o lado, olha o cachorro, o visual agora. E o sinestésico sentiu, talvez pela primeira vez, aquele medo do cachorro, porque foi um monstro do lado dela. Então, a representação que ela teve daquela situação, daquele evento, ficou registrado nas emoções dela. Aí lá na frente, alguns anos depois, essa criança tem um contato novamente com um cachorro, vê um cachorro lá na rua, e daqui a pouco ela vê as pessoas correndo daquele cachorro. Olha só, ela já teve medo do cachorro no passado, se assustou com o latido do cachorro, olhou, viu aquele monstro na frente dela, talvez com os dentes para fora. Ela vê uma pessoa correndo e fala, meu Deus do céu, eu tenho que correr também, isso é um monstro, e vai me pegar. E aí, novamente, ela passa por um evento emocional, onde a emoção dela é aflorada ali. E assista depois minha aula, minha live sobre traumas, que você vai entender como esse processo. O cérebro ele vai procurando referências de acontecimentos emocionais e começa a juntar tudo até estourar num sintoma, depressão, ansiedade, medos, pânicos, isso tudo, tá bom? Então, isso vai sendo acumulado ao longo do tempo. E ela começa a ter o medo do cachorro. Só que esse medo agora, ele começa a ser um medo insano. Né? Começa a ser um medo irracional. E esse medo irracional é que tem que ser tratado. Não é medo do cachorro em si, mas é o medo irracional do cachorro. A ponto de, às vezes, ela ver um cachorrinho pequenininho, aqueles cachorrinhos, o pessoal fala cachorrinho de bolso, e aí ela não consegue nem passar perto. O cachorro não oferece nenhum estímulo para medo naquele momento, né? Nenhum estímulo agressivo, mas ela tem medo do cachorro. Por menor que seja. Por mais inofensivo que aquele cachorro seja. Pode estar no colo de outra pessoa, sem latir nem nada. A pessoa atravessa a rua para não passar perto daquela pessoa com o cachorro no colo. Porque se tornou agora um medo sobremaneira e se tornou uma fobia na vida daquela pessoa. Tá? Aí sim precisa ser tratado. Como nós começamos com um gerenciamento ali emocional, nós fazemos um mapeamento emocional, e nesse mapeamento emocional, aí eu já estou falando agora da forma que nós tratamos. Tá? Nós vamos buscar ali os históricos emocionais daquela pessoa referentes àquele medo. Né? Imagina uma criancinha, né? Olha só que cena inusitada, tá? Uma criança pequena, 1 ano, 2 anos, e ela está conhecendo o mundo. Aí ela vê uma formiguinha. Ela vai lá pegar na formiguinha, abaixa, pega a formiguinha.
Aí ela pega a formiguinha, bota na mão, aí a mãe dela vem, ô, que formiguinha bonitinha. Uma joaninha, por exemplo, né, um bichinho tão bonitinho. A joaninha pegou a joaninha na mão, ô, que joaninha bonitinha tal, e bota na mão, bota na ponta do nariz, faz aquela brincadeira. Ela falou assim, ô, joaninha bonitinha, né, coisa de Deus tal. E aí ela tem uma afinidade com a joaninha. Mas certo dia, ela está andando pela casa e passa uma barata. E a mãe dela tem medo de barata. A mãe dela já adquiriu essa fobia. Né? A mãe dela tem medo de barata. E às vezes não é nem bem uma fobia, o medo da barata. É uma reação social. Todo mundo tem, eu vou ter medo também. Né? Aí o que é que acontece? Na hora que ela vai para pegar na barata, a mãe dela dá um pulo em cima dela e grita, não! Naquele momento, vai acontecer uma reação eletroquímica no cérebro dessa criança, que é uma emoção sendo criada. E essa emoção, ela vai explodir naquele momento com o susto do grito da mãe e com o evento ocorrido. Aí a mãe grita, puxa ela, não deixa pegar na barata. Daqui a pouco sai o pai de dentro do quarto, pai grande, e vem correndo e pisa em cima da barata, esmaga a barata e chuta a barata para fora da casa. Aí a criança fica assustada, fala, meu Deus, isso é um monstro. Minha mãe gritou, não deixou eu pegar, meu pai veio, pisou, matou e jogou para fora de casa. Isso aqui pode me matar. Isso é coisa do diabo. E aí ela cria isso na mente dela. Ela pensa assim, poxa, isso é um monstro, esse bichinho aí é um monstro. E ela não vê mais a barata como um bichinho, ela vê a barata como um monstro. E ela vai crescer com esse sistema representacional que foi criado na mente dela, de que a barata é um monstro. Quando na realidade ela poderia ter apenas o asco, o nojo pela barata talvez. Mas não, ela tem medo por conta do evento. Então esses eventos acontecem na nossa vida durante toda uma vida. E em determinado momento da nossa vida, estes eventos trazem uma fobia, trazem um trauma, trazem um transtorno que precisa sim ser tratado. Tá? Não podemos ignorar o fato de que esse sentimento precisa ser tratado, porque esse sentimento pode prejudicar a pessoa durante toda uma vida. Essa pessoa pode perder oportunidades na vida dela por não conseguir superar aquilo. Eu estou falando de barata, de cachorro, mas pode ser o medo de falar em público, pode ser o medo de se relacionar com as pessoas, até no relacionamento conjugal. Pode ser o medo de ter filhos. Pode ser um medo de ser promovido e pegar aquela responsabilidade da promoção no trabalho. Gente, para imaginar. Se você tem algum medo aí, se você tem algum transtorno desse, coloca aí um comentário, tá? Pode comentar a respeito do medo, do transtorno. Ou se você conhece alguém que tem algum tipo de medo, algum tipo de transtorno, tá? Algum tipo de fobia. Então, quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, aí sim precisa ser tratado, tá bom? E dentro da hipnose, como eu falei, a hipnose não é uma terapia. A hipnose é um tratamento, tá? Então vamos lá. O que é que nós fazemos? Um mapeamento emocional dessa pessoa. E nesse mapeamento emocional nós descobrimos ali todo o histórico emocional que envolve aquela situação, aquele medo. E nós começamos agora a buscar quando e como isso acontece na vida dela. Quando ela tem medo e como isso acontece, tá? Tô olhando aqui. Quem tiver aí pode deixar pergunta, tá, pessoal? Tô acompanhando aqui as perguntas também. Vamos lá, bacana, vamos lá. Então, se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí também. Então, nós traçamos todo o histórico emocional daquela pessoa envolvendo essa situação, envolvendo esse medo, para que a gente possa achar o motivo para não tratar só o sintoma, gente. Se a gente tratar só o sintoma do que ela está sentindo ali, eu posso, numa hipnose aqui, fazer a pessoa perder o medo do que ela estiver sentindo ali. Mas se eu não tratar a emoção que causa esse medo, ela vai voltar a sentir esse medo, de alguma forma vai voltar de pessoas que têm síndrome do pânico. Gente, essas síndromes, elas são, o medo é uma proteção, como eu falei no início aqui, né? O medo natural é uma proteção para que a gente não faça coisas que a gente não pode fazer, né? Que não estão na nossa capacidade, a gente pode ter algum problema em relação àquilo. Para imaginar aí, uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo. Para imaginar que a síndrome do pânico ali nada mais é do que uma proteção do subconsciente dela, tá? Para que ela não se exponha a determinados riscos que existem na mente dela. Que às vezes nem risco real mas da mente dela, no sistema representacional dela, aquilo é um risco. E ela pode ficar sem sair de casa. Ela pode ter medo social mesmo, medo de se envolver com pessoas, mas ela pode ter medo, pânico, síndrome do pânico, não sair de casa.
né? Achar que se botar o pé para fora de casa vai acontecer alguma coisa com ela. Isso é o quê? O subconsciente dela protegendo ela para que ela não se exponha, para que ela não se exponha a riscos, para que ela não se exponha sei lá, marginalidade, enfim, tantas coisas que acontecem por aí. Às vezes a pessoa viu um assalto na televisão, fica com medo de sair de casa e aquilo torna-se uma fobia, um transtorno na vida dela, um pânico na vida dela, tá? Então, precisa ser tratado sim. E aí nós fazemos um mapeamento de todo esse acontecimento para entendermos quando isso começou a ser gerado na vida dela. Porque esses fatos não são isolados. No dia que a pessoa identifica que tem uma síndrome, que tem um pânico, que tem uma fobia, na realidade isso já vem acontecendo já ao longo de um tempo. E naquele dia houve um gatilho e nesse gatilho ela entendeu, poxa, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho fobia. E aí ela começa a entender, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá? Então nós encontramos o motivo nesse mapeamento emocional, encontramos o motivo, né, as vezes que aquilo aconteceu, né, desde talvez até do ventre dessa pessoa. Né, você pode assistir a minha live sobre os traumas, que você vai entender que desde o ventre né, a gente no ventre da mãe nós sofremos ali influência das emoções que são geradas pela nossa mãe na gestação. Porque os hormônios que são produzidos na mãe são transmitidos ali. Adrenalina, por exemplo. A mãe teve uma descarga de adrenalina, por algum motivo, a criança recebe ali um percentual daquela adrenalina. É transmitido para a criança. O coraçãozinho dela vai acelerar e tal, e ela vai ficar agitada dentro da barriga da mãe. Acontece casos assim, a gente conhece casos assim. Por quê? Por conta de um distúrbio que houve na mãe, e foi transmitido naquele momento para a criança. Aquela carga genética, aquela memória genética emocional, ela fica registrada na mente da pessoa. E ela carrega isso para o resto da vida. E vai se juntando ali a vários outros eventos na vida, até um momento estourar. Tá? Então, nós identificamos esses motivos, o porquê que isso está acontecendo na vida da pessoa. Tá? Isso aqui eu já estou falando de tratamento já, da hipnose. E nós trabalhamos de várias formas, com várias técnicas. Né? Trabalhamos com a técnica, por exemplo, da submodalidade. O que é a submodalidade? É você pegar, por exemplo, o medo. Ah, tenho medo. Beleza, vamos colocar agora o medo como submodalidade. Tá? O quanto é esse medo? Tem medo de quê? Ele é benéfico para você? Ou ele traz malefícios, esse medo? Esse medo te impede de fazer coisas erradas ou te impede também de fazer coisas boas na sua vida? E a gente começa criando submodalidades. O que é que aquele medo traz? Né? Como é o aspecto daquele medo? É exagerado ou não? E a gente começa agora a detalhar esse medo, criando essas submodalidades para poder entender até onde esse medo atrapalha a vida daquela pessoa, até onde esse medo é um problema realmente na vida da pessoa. Quando nós buscamos e entendemos as submodalidades, né, começamos a identificar ali as submodalidades, nós podemos trabalhar, por exemplo, com uma associação positiva. Quer ver algo interessante? Uma pessoa que tem medo uma pessoa que tem medo do pai, principalmente nos tempos mais antigos, as pessoas tinham, além do respeito pelo pai mais velho, né, o patriarca ali, às vezes a pessoa também tinha medo do pai ali. Né? E esse medo ele era transmitido durante toda uma vida. O Céu está perguntando aqui. Não, uma pergunta, gente, uma pergunta interessante aqui de Céu, tá? Presta atenção aqui, ó. Qual mais velha a pessoa, mais difícil o tratamento? Ou independe da idade? É a mesma coisa, olha. Não depende da idade da pessoa, e sim dos eventos emocionais que aconteceram ali. Deixa eu ver aqui, tá aparecendo a segunda página aqui. Deixa eu puxar aqui, que está aparecendo uma páginazinha aqui para mim. Pronto. Vamos lá de novo aqui. Vamos para o foco aqui. Tá? O que é que acontece? Não depende da idade da pessoa, e sim dos eventos emocionais. Tá, quanto eu entendi. Tá corrigindo aqui a pergunta. Tranquilo, sem problema. Todo mundo entendeu. Né? Quanto mais velha a pessoa, mais difícil o tratamento? Não.
Não, este não é o problema. Lógico que, se a pessoa ela estiver numa idade tão avançada que o entendimento dela, não é o entendimento consciente, porque a hipnose é consciente trabalhando no aspecto, no âmbito inconsciente da mente. Mas a hipnose é consciente, tá? A hipnose é a pessoa, o cliente, aceitar as sugestões para que a sua mente trabalhe de uma forma mais plena, né? O seu subconsciente aflore ali, a gente consiga extrair informações do subconsciente da pessoa e trabalhar no subconsciente. A hipnose é trabalhada do consciente para o subconsciente, e esse consciente fica ativo. Então, se a pessoa for velha a ponto, não é velha assim no sentido de idade realmente, a ponto de ela não entender realmente, né, a faculdade mental dela já não for, ela não ouvir bem, a gente tem uma dificuldade, né, para falar com aquela pessoa, ela não ouvir, não entender bem, isso dificulta um pouquinho, mas no aspecto de a pessoa sendo mais velha é mais difícil de tratar, ela tendo as suas faculdades mentais plenas, não, esse não é o problema. E sim, como foram esses eventos na vida da pessoa. Porque uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar aqui que um adolescente ele tenha sofrido eventos emocionais tão fortes que trouxeram ali um trauma para ela. Né? Então aquele trauma veio muito forte. E ele pode dar um pouquinho de trabalho para ser tratado mediante a como ela foi exposta àquele trauma. Por isso é tão importante o trabalho do hipnólogo, porque nós vamos a fundo na causa dos acontecimentos. Né? Nós não ficamos só no superficial dos sintomas, nós vamos buscar a causa. Aí sim nós trabalhamos ressignificando a causa, ressignificando na realidade as emoções que a pessoa sentiu naquele evento. Então, independe de idade. Tá? Depende mais da aceitação da pessoa, né, em resolver aquele problema do que da própria idade. Pode ser uma pessoa com idade mais avançada e aceitar resolver aquele problema, acreditar, aceitar e buscar resolver, e uma pessoa mais nova ter a cabeça fechada e não querer resolver. Então, independe da idade, tá bom? Então, vamos lá. A submodalidade eu falei aqui, falei sobre a associação positiva, né? Estou falando sobre associação positiva. É quando nós começamos agora, e eu vou citar aqui um fato muito, muito interessante, muito importante. Eu espero ter tirado as dúvidas aqui, tá? Tanto de Céu quanto dos que estão participando da live. Quem tiver mais pergunta aí, gente, pode perguntar, tá bom? Eu estarei respondendo. Então vamos lá. Essa associação positiva, ela é uma forma também, não é que seja, tem que ser feita dessa forma, não. É uma das formas, né? Das formas que trabalha para ajudar essa pessoa. Imagina aqui, uma associação positiva que eu acho muito interessante, que já aconteceu com a cliente. Eu falei aqui do pai mais velho e com a cabeça muito fechada e que, além do respeito, os filhos tinham medo por esse pai. Os filhos tinham medo por esse pai e só que os filhos não queriam ter medo desse pai. E aí uma dessas clientes, ela falava, olha, eu tenho medo do meu pai, eu não quero ter medo do meu pai. Só que e hoje ele não é tão bravo como ele era antes. Ele até no decorrer da vida ele foi ficando mais calmo e tal, mas eu continuo com medo do meu pai. O que é que eu vou fazer? Existem várias formas, tá? A gente vai buscar ali as emoções que foram criadas, tal. Mas essa associação positiva é uma forma, né, da gente ajudar aquela emoção que foi criada a se dissipar e a pessoa sentir uma emoção diferente no lugar da emoção ruim que ele sentia. Por exemplo, uma cliente uma vez falando, né, eu perguntei assim, quando você olha para o seu pai, como você enxerga seu pai? Aí ela parou assim, eu falei assim, quando você olha, você poderia identificá-lo como alguma coisa, um objeto, alguma coisa que represente ele? Aí ela veio logo na cabeça dela, eu imagino como um cachorro bravo, onde eu não consigo encostar perto dele. Aí eu, bacana, como um cachorro bravo. Aí eu falei assim, então, olha só, aí eu não falei mais o pai, né? Eu falei assim, muito bem, esse cachorro bravo, então imagina agora esse cachorro bravo aí. Imagina que esse cachorro bravo, ele é bravo por quê? Porque ele foi criado... aí fui explicando para ela, né? Até ele se tornar um cachorro bravo. Mas quando ele nasceu, ele não era um cachorro bravo, ele era um cachorrinho mansinho, um cachorrinho pequenininho, que cabia no seu colo. E aí eu comecei mudando a representação, né, desse cachorro para ela. E aí, até o momento que ela olhava para o cachorro agora
que era na realidade a representação do pai dela. Quando ela olhava para aquele cachorro, era a representação das emoções que ela sentia pelo pai. E que aí, nesse momento, ela começou a enxergar aquele cachorro como um cachorro dócil, como um cachorro tranquilo, amável e tal, e amigo dela. E aí ela conseguia pegar aquele cachorro no colo. Tal. Essa é uma das formas, tá, pessoal? Não é a forma. A gente usa várias técnicas, metodologias aqui para trabalhar com isso. Estou falando apenas de uma. O que é que acontece? Naquele momento, eu consegui mudar, né? Nós conseguimos mudar, né, na mente dela, como ela sentia, o que ela sentia, qual a emoção que ela sentia quando ela estava perto daquele cachorro, que na realidade não era um cachorro, era a representação do pai dela. E aí ela começou a não ter medo mais daquele cachorro. Começou a sentir uma emoção legal toda vez que estava com aquele cachorro e conseguir colocar no colo. O que é que acontece aqui? Nós mudamos a percepção dela, nós não mudamos a situação, tudo que aconteceu com ela durante a vida dela, entre ela e o pai dela, não. Nós mudamos o sistema representacional dela. É como eu falei no início aqui. Eu olho para um cachorro, um Rottweiler grande, eu não vejo grande ameaça, mas talvez uma criança olhando sinta aquela ameaça do mesmo cachorro que eu estou vendo. Então, o sistema representacional que foi criado nela, ele foi desfeito. A forma que ela enxergava aquilo ali. Parece uma loucura isso tudo. Parece até brincadeira isso tudo. Mas esse sistema representacional, uma vez sendo mudado na mente da pessoa, ela enxerga aquele problema de outro tamanho. E aí não existe mais motivos para ela ter medo daquilo ali. Tá bom? E por último, né, nós aqui ressignificamos todo o contexto agora. E tem várias formas de ressignificar isso, né? Tem troca de cena, enfim, tem uma infinidade de formas, né? De métodos para a gente ressignificar tudo isso. O que é que a gente vai fazer agora? O ressignificar já está falando, é dar um novo significado àquela situação, dar um novo significado ao contexto de toda aquela história. E aquela pessoa que tinha medo de determinada situação passa por um processo de hipnose, lógico que tem todo um processo dentro disso. Eu estou aqui trazendo de uma forma aberta, de uma forma, é uma síntese sobre como é o processo, tá? Mas só para que a gente entenda que o medo, as fobias, pânico, são representações em nossa mente. Não quer dizer que seja o mundo real. Não quer dizer que o que aconteça na mente da pessoa seja real no universo ao redor dela. Pode ser que esteja simplesmente dentro da mente dela. E aquele medo pode sim ser trabalhado, ser ressignificado. Porque nós vamos trabalhar na emoção que produz aquele medo. E uma vez trabalhando nesta emoção, aquele medo muda, o aspecto muda, a representação daquela pessoa em cima daquele problema muda. E aí esse medo, essa fobia, esse pânico que existe na mente da pessoa, ele é desfeito. E a pessoa consegue agora ter uma vida plena. Gente, tantas pessoas que têm a vida amarrada por um medo. Medo de dirigir. A pessoa não adquire um carro porque tem medo de dirigir. Medo de avião. Às vezes a pessoa perde um emprego numa multinacional porque tem medo de avião. Gente, coisas que são simples de resolver. São simples, basta você ressignificar, trabalhar as emoções que causam aquele medo. Por quê? Muitas pessoas conseguem voar, muitas pessoas conseguem dirigir. Por que aquela pessoa não consegue? É porque a emoção que é gerada na mente dela toda vez que ela pensa em dirigir, toda vez que ela pensa em pegar um avião, toda vez que ela pensa em conversar com o chefe para uma nova proposta de emprego, toda vez que ela pensa em pegar uma responsabilidade maior no trabalho, ela não consegue porque as emoções que são afloradas ali são mais fortes do que o entendimento racional dela. Porque se fosse trabalhar só com o entendimento racional, a pessoa ia parar assim, poxa, mas não tem necessidade de eu ter esse medo. Mas aí é que está a fobia. A fobia não é um medo natural, é um medo irracional. Tá? O medo natural é benéfico, mas o medo irracional ele é maléfico e ele traz grandes problemas para a nossa vida. E de forma ilusitada, de forma... Eu falei aqui de pensamentos, de, sabe, trazer o cachorro que era grande se tornou pequeno. Então, assim, parece brincadeira, mas não é brincadeira. Hipnose é coisa séria, tá?
Mas a forma que nós representamos na nossa mente, ela pode ser mudada. A nossa realidade pode ser mudada na nossa mente. E aí sim, nós podemos conseguir alcançar, suplantar os obstáculos, né? Ir mais além na nossa vida. Por quê? Porque esses medos eles são lançados por terra, né? Caem da nossa vida. Tá bom? Bom, a live já está chegando ao final, tá bom? Deixa eu ver aqui as pessoas que entraram. E se você tiver mais uma pergunta, e se você, essa live vai ficar gravada aqui na página, se você está assistindo agora e não é ao vivo, porque ficou gravada, você pode deixar sua pergunta que um dos nossos hipnólogos estará te respondendo, e acompanhe as próximas lives também, tá bom? Olha, agradeço por estar conosco até agora, tá? Sua participação muito importante aqui, e conheça um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, do trabalho da Clínica da Hipnose. Busque aí as referências. Nós temos aí clínicas espalhadas por todo o Brasil, atendimentos presenciais, atendimentos online, onde cada um dos nossos profissionais na área da hipnose, todos os hipnólogos clínicos formados, nós vamos poder te ajudar em algum aspecto da sua vida. Qual o seu problema? Coloca aí uma hashtag tenho medo disso. E aí talvez sirva até de tema para a próxima live. Tá bom? Olha, grande abraço e até a próxima. Te aguardo aí na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Grande abraço.